aqui. Ô, Felipe, Tudo bem? É claro que é muito complicado, é uma situação que a gente está discutindo nos últimos dias, né, sobre tudo que tem acontecido, tanto que a nossa enquete hoje é sobre qual deveria ser a punição para os atletas que forem confirmados, né, que forem provados que estão participando de um esquema desses, como a gente já viu, por exemplo, prints do Eduardo Bauerman, do Fernando Neto, que são jogadores que já passaram, inclusive, pelo futebol paranaense. E, obviamente, o Manga foi citado apenas tinha um print, né, com o nome do Manga, tinha ele em uma das apostas, mas, obviamente, que é difícil de você saber se é realmente verdade. Mas, nesse sentido, o que é que você acha que, juridicamente, pode ser feito com esses atletas que forem declarados culpados? Existe uma lei, a lei do Estatuto do Torcedor, que a gente chama. O que acontece? No Estatuto do Torcedor existe um crime específico com pena de 2 a 6 anos, aquele que receber valores para manipular resultados. Então, é crime você aceitar valor para manipular resultado. E é essa a imputação do Ministério Público para alguns jogadores e não para o Aleph Manga. É por isso que nós estamos muito chateados com todo esse turbulhão, porque o Ministério Público não cita Aleph Manga. Aleph Manga consta de um print. Agora, se ele for processado, como esses outros jogadores estão sendo processados, vai existir um processo com testemunhas, com defesa, com acusação, e um juiz vai decidir se culpado ou inocente. Digo para vocês, na fase de investigação, antes de existir um processo, existe aquilo que nós chamamos de indiciamento. Indiciamento é uma pessoa que é suspeita. Uma pessoa é suspeita de participação, ela é indiciada. Aleph Manga não foi sequer indiciado. Ou seja, não existe uma autoridade policial, um delegado de polícia, um promotor de justiça, dizendo Manga está sendo investigado formalmente. Nós temos todo esse barulho porque prints vazaram em grupos de WhatsApp e buchichos o colocaram na boca do povo. Então Manga sequer foi indiciado formalmente pelo Estado como investigado. Veja como é precipitada a discussão. Então, juridicamente, o que pode acontecer? Ser demonstrado por meio de provas, ao final de um processo, culpa, condenado criminalmente, com risco de pena de prisão. Tá? Admite, inclusive, prisão preventiva esse crime, porque a pena passa de 4 anos e é privativa de liberdade, como há pessoas presas preventivamente. Tá? Então, esse crime criado em 2015, é um crime que foi criado agora recentemente, que o Ministério Público de Goiás está imputando a algumas pessoas e não há essa imputação ao nosso atleta Aleph Manga. Doutor, só para a gente complementar essa situação, você acha que não foi muito mais questão também de pressão de que todos os clubes que tinham jogadores investigados acabaram também afastando momentaneamente, não é nem afastando, né? Como você mesmo disse, né? Foi preservado, no caso, nesse jogo de hoje, a questão com o torcedor, como vários times fizeram. Ontem a gente acompanhou o Atlético e Inter, e o Atlético preservou também 2 atletas, né? O Pedrinho e o Brian Garcia, e o Internacional preservou o Maurício. Você acha que não foi mais nesse sentido, de preservação mesmo, de uma pressão também, de todos os clubes estarem fazendo isso, e o Coritiba não fazer, não ficaria talvez ruim para a imagem até do clube? Eles não me disseram isso, não me abriram. Estamos fazendo porque todo mundo está fazendo. Eles disseram o seguinte: Jeffrey, nós vamos poupar o jogador, vamos poupar a imagem dele. Eu tenho uma visão contrária, mas tenho que respeitar a vontade do clube. Né? Nesse momento, juridicamente, não tenho como bater de frente com eles. Mas eu penso que abraçar o jogador é botar em campo, mostrar para ele que ele tem valor pro clube, ele tem valor pro elenco, ele tem valor pra diretoria, ele tem valor pra torcida, e vai lá e joga, e faz o que você sabe fazer. Eu acho que afastar esse jogador é ruim pro psicológico dele. Por isso que eu sou contra, por isso que, inclusive, ontem, quando eu conversei com a diretoria, eu trouxe o exemplo do Grêmio. O Grêmio não afastou o jogador. Acredito que o jogador do Grêmio está se sentindo muito mais acolhido do que aqueles que foram afastados. Mas eu tenho certeza que essa decisão foi sim um pouco impulsiva, até porque todo mundo estava afastando. O Atlético já tinha emitido uma nota, né, do Pedrinho, e
eu acho que nesse caso de todo precipitado, todos os clubes afastarem seus jogadores, para mim é precipitado. Eu acho que nenhum jogador deveria ter sido poupado, nenhum jogador do Campeonato Brasileiro deveria ter sido afastado. O Ministério Público, que poderia ter pedido para o juiz o afastamento, não pediu. O Ministério Público poderia. Juiz, afaste os jogadores investigados. O Ministério Público não pediu. Agora vem o clube que tem uma diretoria responsável e com atribuição de proteger seu jogador e coloca o jogador em escanteio. Então eu discordo dessa postura de todos os clubes e digo, nesse caso, sou advogado do Aleph, digo que estamos sim chateados, mas o Aleph é coxa branca de corpo e alma e ele quer jogar o Atletiba, pessoal. Ele tá ansioso, tá se mexendo pra lá e pra cá, não para de me ligar, tá ansioso. Ele queria estar em campo hoje.